Olá, amigo Sudaca! Sorteio da Libertadores se aproximando, mas o que esperar dele? Quem são os times mais fortes a se temer nesse início de 2024? Depois da vinheta eu te conto tudo aí. Pois é, amigos, potes quase definidos, tanto na Sul-Americana como na Libertadores, até porque eu estou gravando esse vídeo antes do jogo de volta da fase 3, deixar bem claro isso, e depois farei um vídeo especial sobre cada grupo dos dois torneios. Isso aqui é só um panorama de como estão esses clubes até o sorteio. Mas antes, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixe nos comentários o que você acha, qual é o time mais forte de cada pote pra você. Então vamos direto com o pote 1 dos cabeças de chave. Temos os brasileiros do Fluminense, atual campeão, Palmeiras, campeão brasileiro, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Completa o River Plate da Argentina, a Liga de Quito do Equador, campeão da Sul-Americana, e o Peñarol do Uruguai. Lembrando, eu não vou falar dos brasileiros, vou deixar isso pro vídeo dos grupos, ok? Vamos só analisar os vizinhos. E já começo falando do River Plate de Michelis, um time questionado, mas com bons números e um bom futebol. O que causa uma certa insegurança no torcedor do River Plate, dos torcedores milionários, é a defesa, é o sistema defensivo. Mas pra mim, na minha opinião, eu acho que o time tem evoluído nesse sentido. E lógico, vai ser bem testado na Libertadores mesmo, não no Campeonato Argentino. Pra mim, é um dos candidatos ao título. Já a Liga de Quito é uma incógnita. O atual campeão equatoriano e da Sul-Americana trocou de técnico. O Subeldia foi embora, não se acertou com a diretoria e chegou o espanhol Josep Alcácer. E ele tá tentando entender ainda como funciona o futebol sul-americano. Tem um elenco até mais forte que o do ano passado, na minha opinião, mas precisa ajeitar algumas peças. Manteve a defesa, talvez a melhor parte da Liga de Quito 2023, mas implantar uma nova filosofia não vai ser fácil. Vamos ver o que Alcácer vai fazer. Já o Peñarol, o time uruguaio, viveu altos e baixos em 2023. Trocou de técnico diversas vezes, mas o que encerrou o que começa esse ano, que é Diego Aguirre. Mas eu ainda acho que falta um comandante, falta um técnico mais tático para esse time do Peñarol, porque tem bons jogadores. Perdeu alguns como Sebastião Rodrigues, Arezzo, mas trouxe Léo Fernandes e o goleador Silveira. Tem ganhado seus jogos no Campeonato Uruguaio, mas sem convencer, vencendo mais nas individualidades do que na parte coletiva. É uma crítica geral. Ainda não me traz aquela confiança para um torneio internacional. Vamos ao pote 2, que temos o Atlético Mineiro, o único brasileiro desse pote, o Independiente del Valle do Equador, os paraguaios do Libertad e Cerro Porteño, o Estudiantes de La Plata, o Barcelona de Guayaquil, o Júnior Barranquilla da Colômbia e o Bolívar. E começamos já com o Independiente del Valle, amigo. Ele Mata Gigantes está passando uma fase de reformulação, mas sem deixar de lado a sua filosofia de um jogo ofensivo e criação de bons jogadores. Anselmi foi pro México e chegou o bom técnico argentino Javier Gandolfi, que fez um bom trabalho no Talleres de Córdoba. Pouco jogou na Liga Pro equatoriana, fez alguns amistosos, e eu consigo ainda ver o bem o estilo do Independiente del Valle de sempre. Time posicional, ofensivo, com amplitude, e aos poucos vai ajustando essas novas peças que chegaram. Alguns foram embora, que é o caso de Faravelli, Kevin Rodrigues, mas chegaram bons jogadores como o zagueiro Matheus Zarate, o bom atacante grandalhão Renzo Lopes, e talvez a maior contratação, manter Kendry Paz, a joia equatoriana, que já está vendido ao Chelsea, mas está jogando no futebol equatoriano. Libertad do Paraguai, o multicampeão paraguaio, anda por momentos meio turbulentos. Daniel Garneiro assumiu a seleção paraguaia no meio do ano passado, aí chegou Ariel Galeano, um jovem de 27 anos, conduziu o time com a mesma filosofia de jogo, mas a diretoria não sente tanta confiança no jovem Galeano para um torneio internacional. A expectativa é que se troque o técnico nos próximos dias, traga um técnico mais experiente. Eu já discordo dessa ideia. O grupo tá bem encaixado com essa filosofia, com esse técnico, e é um grupo muito forte. Manteve Martin Silva, Lucas Sanabria, Taquara Cardoso, Matias Espinosa, e trouxe outros jogadores como Cardoso Lucena, Ale Silva, que estavam nos rivais. Trouxe de volta Ivan Franco, um bom ponta, rápido, habilidoso. E teve a chegada de Jaqué, que já teve passagem no Nacional do Paraguai e futebol argentino, bom zagueiro. E Elvio Vera, uma das grandes revelações do futebol paraguaio ano passado. Tava jogando na Meliano, muito rápido, ele raio. E no Campeonato Paraguai eles vão liderando sem sustos. O time tá encaixado. Já o Cerro Porteño tá tentando se reconstruir. Acabou de perder o técnico. Mal terminava esse vídeo, já estavam demitindo Victor Bernay, que era o técnico no final de 2023. Era um técnico interino. Era de se esperar, bastariam os resultados negativos para que eles demitissem ele. E foi o que aconteceu. Vai muito mal no Campeonato Apertura do Paraguai e agora tá à procura de técnicos. Sendo que o Cerro Porteño apostou no final do ano passado nas canteiras. Tinha que continuar nesse sentido. Valorizou Bobadilla, que já foi pro São Paulo, Peralta, Farinha, e trouxe Iturbe e Bruno Valdez. Mas o time tá uma bagunça. Sinto muito confiança no Ciclone nesse ano, não. O Estudiantes de La Plata, dirigido por Eduardo Domingues, já é um time bem mais forte. Ele Barba faz um bom trabalho no Pintiarrata, desde 2023, com um bom sistema defensivo e eficiência lá no ataque. Mas tem qualidade também para propor o jogo, trocar
trocar passes, ter mais a posse de bola. Então o time é eclético. Depende de como o adversário joga, ele se comporta de uma forma diferente. Trouxe Enzo Pérez do River Plate, ainda dá um bom caldo. Edwin Cetré, talvez para mim o melhor jogador de futebol colombiano de 2023, estava no Medellín, bom atacante, ponta, e perdeu Corcho Rodrigues e Rohaiser, ok, mas ainda manteve bons jogadores na sua linha defensiva, principalmente, o caso de Zay Romero, Eros Mancuso, El Vasco Benedetti, Ascacibar, o time ainda é muito forte. E tá bem no Campeonato Argentino. Barcelona de Guayaquil, um dos grandes do futebol equatoriano, dirigido pelo uruguaio Diego El Memo López. Ele assumiu o time em julho de 2023, teve uma boa arrancada lá naquele ano, mas com uma tática simples. Tem bons jogadores no seu elenco e isso faz diferença. Fazem uma marcação média e alta em alguns momentos, principalmente no primeiro início do jogo. E eu ainda acho que dependem muito ainda da leitura, do ritmo de Quito Dias, principalmente nessa parte ofensiva. Ele é o cara dos toureiros, que arma todas as jogadas. Mas eu ainda acho que depende muito das individualidades quando vai atacar. Na parte defensiva, um time bem ajustado. Trabalha com 2 volantes, Trindade e Leonai Souza. Tem um goleador lá na frente, aquele polaco, o Fredezelski. Tem um bom goleiro, Burray. E trouxe agora o jogador do Delfim, Brian Oyola, que é um bom meia, baixinho, habilidoso e com bom chute. Pode crescer durante a temporada. Já o Bolívar, dirigido por Flávio Robato, chegou este ano e ainda está se adaptando ao grupo de jogadores. Pelo menos que eu percebi nesses primeiros jogos da Academia La Pacenha. Ele fez um bom trabalho no Nacional do Potosí, classificou o time para a Sul-Americana e ele tem em mãos um dos melhores elencos do país. Tá certo que tem a altitude lá em La Paz, pode ajudar e beneficiar muito o Bolívar, como beneficiou no ano passado, mas eu vejo esse time menos encaixado nesse início de ano do que do ano passado, que de 2023. E eu vi isso principalmente nos clássicos contra o The Strongest. Um time bem mais forte, organizado, tinha muita dificuldade para sair com a bola, na recomposição, na marcação média e principalmente na marcação alta. Tá deixando um pouco a desejar. Na parte ofensiva, o time se dá muito bem. Tem bons jogadores lá na frente, consegue encontrar os espaços. E ainda tem bons jogadores como Ramiro Vaca, Justiniano, José Sagredo, Chico da Costa, Bruno Sávio, Lampi. E trouxe de volta o lateral extremo, o Saavedra, que estava na África do Sul. E pode melhorar durante a temporada. E o último do pote, o Júnior Barranquilla, da Colômbia, amigo. Campeão do Finalização 2023, dirigidos por Arturo Reyes, que tá sendo bem discutido na Colômbia até agora. Mas é inegável que ele conseguiu dar liga para esse time com esses jogadores lá no final do ano passado. Aos poucos o time vai engrenando em 2024. Ainda não fez uma grande partida, mas como depende das individualidades dos seus jogadores lá da frente, principalmente na parte ofensiva, precisa que eles peguem o ritmo, que é o caso de Cariaco Gonçalves, Carlos Baca, Weber Caicedo, Cantillo, que chegou agora ao clube e pode se encaixar bem nesse time, Didier Moreno, e sem esquecer o goleirão Santiago Melli, o bom goleiro uruguaio. Mas ainda é pouco, falta muito para chegar naquele ritmo do final de 2023. Em geral, amigos, os times que mais estão bem preparados até aqui nessa data, né, que eu não gostaria de pegar nessa ordem, vamos lá, seria o Estudiantes de La Plata, o Independiente del Valle, o Libertad, o Júnior Barranquilla, o Barcelona, o Bolívar e o Cerro Porteño, pelo momento que eles vivem hoje, deixar bem claro. E o pote 3, amigos, aqui temos os argentinos do São Lourenço, o Talleres de Córdoba, o Rosário Central, campeão da Copa da Liga, os peruanos do Aliança Lima Universitário, Milionários de Bogotá, da Colômbia, o Strongers da Bolívia e o Deportivo Táchira da Venezuela. E começamos com o São Lourenço, do Gadiego Insúa como técnico já há algum tempo no time, conseguiu um encaixe defensivo muito bom em 2023. É um time que tomava poucos gols, poucos sustos. Às vezes conjuga com uma linha de 3 zagueiros, alas, que defendem e apoiam bastante. Mas nesse ano de 2024, na parte ofensiva, tá deixando bem a desejar. Há uma certa dependência de Ferreira. E até porque Perrito Barrios não está muito inspirado nesse início de ano. Então sobrecarrega o Ferreira. É um time que até sabe tocar bem a bola, mas falta profundidade, falta ser mais incisivo. E aí não dá pra ficar dependente de Ferreira o ano inteiro. Gadiego Insúa tem que encontrar uma arma diferente. Mas tem um bom sistema defensivo, isso ninguém nega. E o Strongers da Bolívia, amigos, dirigidos por Lavagem, que eu tenho uma certa desconfiança há um bom tempo, pegou o que de melhor o Tigre fez ano passado e tem melhorado esse time em 2024. Consigo ver uma organização defensiva de marcação bem melhor que o do ano passado, mantendo boas figuras lá na frente, contando com a altitude e do jeito que tem jogado os clássicos e o campeonato boliviano, é o melhor time da Bolívia hoje. Tem seus erros, tem muita coisa pra melhorar? Tem. Tomou 4 gols do Bolívar outro dia, mas é um time de personalidade forte, com bons jogadores lá na frente. Até agora eu tô gostando do que eu vi. No Peru, o Aliança Lima é dirigido pelo colombiano e ex-Deportivo Pereira Restrepo, e ainda não conseguiu dar sua cara e equilíbrio defensivo para esse time do Aliança Lima. Isso em 7, 8 jogos do Campeonato Peruano. Ele tem uma ideia mais ofensiva do que os antigos técnicos. Ele até joga assim, principalmente com aqueles times pequenos lá do futebol peruano. Mas não dá para jogar assim contra os times da Libertadores. Então ele tem que mudar para ontem, melhorar para ontem o sistema defensivo. Seu rival Universitário perdeu o Fossati para a seleção peruana, que tinha feito um bom trabalho ano passado com os cremas, um sistema defensivo forte, bolas paradas, bem efetivo
efetivo no contra-ataque. E aí chegou o Fabian Bustos, com umas passagens não muito boas no Barcelona, no América Mineiro, no Santos. Tenta manter o esquema, acho que por aí ele vai para um caminho certo. Não muda muito não. Ele tentou uma linha de 4, mas não funcionou muito não. Ele perdeu a joia Quispe, que foi pro futebol mexicano, mas ainda tem Oreja Flores, Ureña, bom volante chileno e uma boa defesa. Isso não podemos negar. Na parte ofensiva deixa um pouco a desejar. Já o Rosário Central, dirigidos por Miguel Ángel Russo, conta com um time bem equilibrado no sistema defensivo e com alguns talentos lá na frente. Foi assim que ele ganhou a Copa da Liga 2023. Afinal, quando o Platense foi bem isso, uma boa defesa, bem armada, e o Loveira fazendo aquele lance individual, fazendo o gol do título. E é um time raçudo. Não é nada espetacular, vistoso, mas é um time de muita entrega, bem na raça de um time rosarino, né? E o Russo entende muito bem disso, e como extrair isso dos jogadores. Em 2024 oscila um pouco. Ganha bem um clássico aqui, perde um jogo contra o Huracan aqui, e depende muito de uma boa tarde, de uma boa noite de Malcorra, de Campas, de Kevin Ortiz, da dupla de zaga Majo, Quintana. Libertadores vai ser um bom teste para esse time. Já o Tajeres de Córdoba perdeu Gandolfi pro Independiente Del Valle e subiu Walter Ribonetto, que trabalhava na base do LT. Ribonetto erra em alguns jogos até porque é inexperiente, mas ele mantém a filosofia do time e a grande força do time do ano passado. Ataques agressivos, rápidos, letais, sabendo se defender e sabendo cozinhar o adversário em alguns momentos. Uma boa consistência defensiva. E lógico, contando talvez para mim com os melhores jogadores de futebol argentino hoje, Ramon Sosa. Este ponta paraguai que eu já falo dele desde a época do River Plate, eu já falo dele, tá jogando demais. Mas não é só agora não, é 2022, 2023, ficou pequeno pra ele, argentino. Já o Milionários da Colômbia, dirigidos por Gamero, já há algum bom tempo, folclórico Gamero, que sempre montou times bem competitivos. Nesse início de 2024 tá passando por um mau momento. Eu tenho minhas dúvidas se ele consegue se erguer. Já são vários jogos sem vencer. A questão é que o time ainda tem volume de jogo, tem pressão, tem um bom toque de bola, mas não tá fazendo os gols, não tem resultados e a confiança vai caindo. Eu até achei que esse time ganhou armas em 2023, usando mais os contra-ataques. Foi assim que ganhou o Apertura. Vamos ver se ele consegue erguer esse time. Futebol ainda pratica um bom futebol. E o Deportivo Táchira, time dirigido por Eduardo Saragó, estava invicto até pouco tempo atrás, mais de 30 jogos sem perder no Campeonato Venezuelano. Time com uma boa defesa, boas transições ofensivas. Era um time bem efetivo e principalmente jogando em casa. Um time eclético que se adaptava ao adversário. Agredia bem com os laterais, os alas, né? Mas ainda não engrenou 2024. Falta entrar no mesmo ritmo os jogadores. Em geral, amigo, é um pote tão forte quanto o pote 2, tá? E em ordem que eu não gostaria de enfrentar, pelo que estão jogando hoje, seria o Tajeres de Córdoba, o Rosário Central, o Strongest, do Lavagem, São Lourenço, do Guadiaguinçu, o Milionários, que tem elenco, mas tá jogando, não tá conseguindo os resultados, o Universitário do Peru, o Deportivo Táchira e, por último, o Aliança Lima, que tá uma bagunça ainda. E vamos ao pote 4, amigo, de Liverpool do Uruguai, Caracas da Venezuela, Huachipato do Chile, Cobressal do Chile, e aí teremos os times que daqui vem da pré-Libertadores. Botafogo, Bragantino, qualquer um que sair daí é complicado. Nacional do Paraguai e Palestino tá em vantagem, né, no primeiro jogo. O Always Ready e o Nacional do Uruguai, né? O jogo tá aberto pra mim ainda. E Trinidense e Colo-Colo do Chile. Pode mais um chileno entrar nesse pote. Seria o pote dos chilenos, esse pote 4. E começamos com o Liverpool do Uruguai, amigo. O atual campeão uruguaio perdeu o Jorge Bava pro futebol mexicano. E chegou Emiliano Alfaro, que tava na base dos coxias trabalhando com o time lá. E o time tá sendo ajustado ainda, amigo. Perdeu Gonçalo Napoli, Alan Medina, Federico Pereira, pilares daquele time campeão. Trouxe De Los Santos, Eldemônio Garcia. Mas o time não começou muito bem em 2024, não. Precisa encaixar o estilo de jogo e esses jogadores. Vamos ver. Já o Caracas da Venezuela é o vice-campeão venezuelano e o time dirigido por Léo Gonçalves. Tem as bolas paradas como arma, o contra-ataque. Foi assim que jogou 2023. Perdeu o Alexander Gonçalves, o bom lateral, Guarirapa, o centroavante, mas trouxe Dani Pérez e o Wilker Farinhas, né? Aquele goleirão venezuelano que saiu com muita expectativa e não deu certo no futebol francês. Mas acho um time limitado. Tem essas armas de contra-ataque, uma boa defesa, mas só. Já o Huachipato, campeão chileno em 2023, perdeu seu técnico também, Gustavo Álvares, foi para Laú do Chile, e trouxe o ex-Banff e o Javier Sanguinetti, que ainda não engrenou. Permaneceram no clube alguns jogadores como Cris Martínez, Gassolo, Gonçalo Montes, Felipe Loyola, mas aquele time agressivo, ofensivo do ano passado ainda não demonstrou isso tudo esse 2024. Sanguinetti vai ter que encontrar a fórmula certa aí. Já o Cobressal, os mineiros voltam à Libertadores, né? E treinados por Gustavo Huerta, que quase saiu do clube. E ele tá desde 2017 no time, amigo, um dos mais antigos dessa Libertadores. E é um time com um bom sistema defensivo, utiliza muito
muitas bolas paradas, depende das individualidades lá na frente. Era uma crítica que eu tinha ao time no final do ano passado, talvez por isso não tenha ganhado o título. Usa muitos laterais, Pacheco e Jorqueira, ainda estão no clube, mas 24 ainda não encaixou. Não tá fazendo uma boa campanha, não. E jogos pífios. Em linhas gerais, amigo, contando com os possíveis classificados, eu botaria nessa ordem aqui. Vamos lá. Botafogo, Bragantino, pra mim seria o time que eu não gostaria de enfrentar. Depois seria o Huachipato, nessa ordem. Depois Colo-Colo, se classificar esse time trindense. O Liverpool do Uruguai. O Palestino, caso elimine o Nacional do Paraguai. O Nacional ou Always Ready. O Caracas e o Cobressal, nessa ordem. E qual seria o grupo da morte para os brasileiros ali? Eu colocaria aqui Estudiantes, o Strongest e o Botafogo Bragantino. Trabalharia com o Independiente del Valle, Tajeres de Córdoba e Botafogo e Bragantino, né? Essas duas possibilidades. E um grupo fácil, cara, eu colocaria o Cerro Porteño, o Aliança Lima e o Cobressal. Lembrando que aí tem dois times com camisa, tradição, torcida, mas que não vivem em grande momento. E para o Galo, né, que já que tá ele o único brasileiro no pote, nos outros potes, no pote 2, né? Um grupo complicado aqui seria River Plate, Strongers e Botafogo e Bragantino. E um grupo mais fácil seria Peñarol, Aliança Lima e Cobressal. Pois é, amigos, espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal e em breve farei os vídeos dos grupos, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Pode demorar um pouquinho, porque é muita coisa para organizar. Então, por favor, deixe seu like. Esse canal Sudaca Brasil, tudo sobre o futebol sul-americano. Um grande abraço, obrigado pela audiência, fique com Deus. Tchau, tchau.